Ave Maria, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Boa festa da exaltação da Santa Cruz e sejam todos muito bem-vindos ao canal da Locus Mariológicos. Hoje é a nossa primeira aula sobre a consagração a Jesus por meio das mãos de Maria. Quem somos? O que fazemos? Muitos de vocês é a primeira vez que têm contacto connosco. Por diversas razões, estão connosco, querem fazer o curso connosco e sejam todos muito bem-vindos. Outros já nos acompanham há já alguns meses neste grande percurso, se quisermos, de Mariologia, para podermos amar quem conhecemos. O meu nome é Daniel, sou português, mariólogo, vivo aqui em Roma, aqui fiz os meus estudos de Mariologia e agora constituímos a Locus Mariológicos, uma entidade de pesquisa e formação com sede aqui em Roma e queremos levar o melhor da Mariologia a você que está aí desse lado. O curso da consagração nasce de um sonho antigo, de um sonho providencial. Há uns meses atrás, praticamente um ano, a autora deste livro, De Coração em Coração, a Caroline Muniz, encontrava-se aqui em Roma para assistir a um simpósio internacional mariológico e como somos falantes da língua portuguesa com sotaques diferentes, nos vamos entendendo. Então ela falava-me desta necessidade que sentia em língua portuguesa de uma releitura do Tratado da Verdadeira Devoção, da consagração a Nossa Senhora, de forma a que, com a nova Mariologia que nasceu no Concílio Vaticano II, pudéssemos proporcionar ao mundo de língua portuguesa mais e melhor sobre a Mãe de Deus. Então, nada melhor do que colocar mãos à obra e nasceu então este livro que vocês têm na vossa mão. Este livro pedia mais do que isso. Pedia muito mais do que isso. E então, em tempos de Covid, acabamos por nos colocarmos, através do pedido de várias pessoas, a fazer pequenas sessões de formação mariológica, fomos estendendo, já vamos no segundo curso, temos a Locus Mariológicos e decidiu-se então para o mês especificamente todo o mês de outubro, mês do Rosário, mês de Nossa Senhora, e claro, para mim que sou português muito mais, decidimos então colocar à disposição, absolutamente de uma forma gratuita e acessível a todos, duas coisas. Primeiro, mariologicamente, ou seja, para a ciência da Mariologia, o que é a consagração? Em segundo lugar, a oração todos os dias às 7h30 da tarde portanto, dos 28 dias de oração do livro, para chegar então à vigília de todos os santos e podermos-nos entregar totalmente a Jesus pelas mãos da Virgem Maria. É esse o nosso objetivo. E como tal, sei que muitos de vocês que ainda não nos conhecem terão um bocadinho de receio, quem somos, quem não somos. Melhor do que isso, eu convido-vos a visitarem o nosso canal do Instagram, a visitarem o nosso site locusmariologicos.org, que é praticamente uma plataforma, uma espécie de Facebook, digamos assim, de todos aqueles que amam Maria. Todos os dias acontecem coisas novas, todos os dias os vossos irmãos mais velhos que já estão connosco há mais tempo partilham eles mesmos a sua experiência mariológica, a sua experiência mariana. Nesse sentido,
sem mais demoras, começamos então o nosso curso com a nossa primeira aula para entendermos e para podermos conhecer quem amamos. Começamos então o nosso percurso entendendo como serão estas 3 aulas, portanto, todas as segundas-feiras, durante o mês de setembro, sempre à mesma hora. Então, assim sendo, o que nós vamos fazer nestas 3 aulas, na primeira aula, que é o que faremos hoje, vamos apresentar a fundamentação bíblica da consagração a Nossa Senhora. Onde nasce? Porquê é que nasce? O que significa? E faremos tudo isto com o hoje da Mariologia. Muitos de vocês conhecem, e é natural que o façam, Montfort, por diversas razões. É normal que o façam. A pergunta que os mariólogos fazem depois de tantos anos é: e depois de Montfort? Como é que a sua herança acabou por florescer no meio da Mariologia, no meio da teologia, no meio do conhecimento a Maria? E os frutos são tantos. Vamos tentar recolher alguns, apresentar alguns. Outros ficarão pelo caminho, mas não se preocupem, porque a Locus Mariológicos não deixa de produzir conteúdos mariológicos, conteúdos marianos, diariamente. À distância de um telemóvel com internet ou de um computador. Estamos sempre consigo. Estamos sempre juntos. Acompanha-nos. Então, vamos começar então entendendo a fundamentação bíblica. De facto, depois da fundamentação bíblica, como nós podemos ver, nós vamos tratar das questões históricas. Existe apenas a palavra consagração ou existe muito mais, além disso, muitas mais palavras? Que mutações teve ao longo da história da teologia? E, por fim, a nossa última aula, antes de começarmos o nosso longo período diário de oração, até nos entregarmos totalmente a Jesus pelas mãos da nossa querida Mãe, o que nós vamos fazer vai ser entender no hoje, depois do Concílio Vaticano II, como nós sabemos, desde 65 tem mudado tanta coisa, e os grandes contributos de São Paulo VI, São João Paulo II, do Santo Padre Papa Bento XVI, do Papa Francisco, tudo isso nós teremos em consideração para chegarmos à profundidade eclesial do significado da consagração. Dito isto, vamos então começar com uma pequena introdução. O Concílio Vaticano II fez uma escolha bíblica, tratando a questão de Maria não num documento à parte, mas num documento sobre a Igreja. Isto obriga-nos a 2 coisas. Não podemos falar da Igreja sem falarmos de Maria, não podemos falar de Maria sem falarmos da Igreja. Ninguém está isolado, somos todos comunidade, somos todos herança das palavras de Nosso Senhor Jesus Cristo. Neste sentido, São Paulo VI, em 1970, deixa-nos este testemunho que fez escola e ainda hoje serve para nós de base para pensarmos a nossa vida enquanto cristãos. Se queremos ser cristãos, temos de ser marianos. Isto é, devemos reconhecer a relação essencial, vital, providencial que une Nossa Senhora a Jesus e que nos abre o caminho para o conhecer. Portanto, a Igreja Católica Romana é convicta e ao longo dos séculos o demonstrou e ainda hoje o demonstra que Maria de Nazaré, a Santa Mãe do Senhor, não é o centro da fé, mas é central na fé cristã. Acolher a Mãe de Deus é então responder à pergunta de Jesus quando ele, voltado para os seus discípulos, diz: mas vós, quem dizeis que eu sou? Ora, e é nesse sentido que temos esta grande herança mariológica para descobrir, porque sabendo de onde vimos, saberemos também para onde vamos, sempre com Maria. Começamos então a perguntarmos-nos de onde é que vem esta consagração a Maria. A interrogação de Jesus
encontra nos versículos em João 19, 25, 27a, no final vamos ver o 27b, uma identidade do testemunho bíblico mais evidente na sua dimensão mariana da nossa fé em Cristo. Trata-se, digamos assim, do testamento que Jesus nos deixa. Mãe, eis aí o teu filho. Filho, eis aí a tua mãe. Se vocês se recordam deste episódio da crucifixão de Jesus em São João, nós temos Maria, que está próxima do crucificado, junto à cruz, com outras mulheres, com o discípulo amado. Eles representam o resto de Israel, aqueles que não perderam a esperança, aqueles que não abandonaram a palavra de Deus encarnada, ainda que isso aconteça na tragédia do Calvário e seja um paradoxo colocar esperanças num homem que morre. No Monte da Morte vemos o sacrifício do filho, mas também existencialmente o sacrifício do amor materno, a chamada compaixão. Além de todas as interpretações de amor filial, querendo deixar Maria ao discípulo, porque eventualmente não teria para onde ir, eventualmente seria viúva, etc, etc, existe uma intenção mariológica profunda. E é essa intenção que nós hoje vamos tentar tocar nesse profundo mistério. Esse mistério que nos pode iluminar, que nos pode dar mais. E é isso mesmo que nós hoje vamos fazer. Então, qual é a intenção profunda do Salvador universal? Em primeiro lugar, devemos dizer, lendo João 1,18, que Jesus é exegeta do Pai. Maria é exegeta do Filho. Jesus é exegeta do Pai porquê? Porque revela perfeitamente a vontade de Deus Pai no mundo e é o porta-voz do Espírito Santo. Na cruz, nós assistimos a uma dupla revelação. Por um lado, Jesus revela a mãe aos discípulos e, por outro lado, revela esta maternidade universal de Maria. Vamos então ouvir as palavras de São João Paulo II exatamente acerca destes versículos, o que é que ele nos diz. Estas palavras particularmente comoventes constituem uma cena de revelação, pois revelam os profundos sentimentos de Cristo moribundo e contém uma riqueza de significados para a fé e para a espiritualidade cristã. O Messias, crucificado, estabelece as novas relações de amor entre Maria e os cristãos. Por isso mesmo, nós podemos dizer que onde existiria o ódio perante tal, deixou de existir. Mais do que isso, Jesus é o profeta do Pai. Por que é que falamos de profecia? Falamos de profecia porque falamos de revelação. Então, assim sendo, vejamos. Jesus vê a mãe, fala com a mãe, revela a mãe. Jesus vê a mãe e declara: eis o teu filho. Jesus vê o discípulo e declara: eis a tua mãe. Esta revelação, qual é o objeto desta revelação, já que é de revelação profética que nós estamos a falar? Novamente, São João Paulo II vem ao nosso encontro e diz-nos: as palavras de Jesus moribundo, na verdade, revelam na sua primeira intenção não tanto confiar a mãe ao discípulo, mas o discípulo a Maria, dando-lhe uma nova missão de maternidade. Portanto, Jesus que expande a maternidade de Maria, da maternidade divina até à maternidade espiritual. E porquê Maria? Alguém poderia perguntar. Se tomarmos a Escritura como um todo e não apenas pequenas partes, nós apercebemos que Maria
é reconhecida como a figura da nova Sião, a nova Jerusalém, mulher, esposa do Senhor, mulher e mãe universal. No Calvário, o Filho cria a mãe, pois Jesus, como Deus, cria o que diz. Não fossem as suas palavras, espírito e vida, como nos diz João 6,63. Neste sentido, Maria é constituída a mãe espiritual do discípulo e o discípulo é constituído o filho espiritual de Maria. E como não podia deixar de ser, São João Paulo II relembra-nos que Jesus funda, com aquelas palavras, o culto mariano da Igreja, a qual faz entender a sua vontade que Maria receba um sincero amor filial da parte de cada discípulo, do qual é mãe por instituição de Jesus. Ora, estas palavras são fortes, são importantes, mas fica sempre a pergunta: sabemos que Maria é a serva do Senhor, obediente, e o discípulo? Sabemos que o discípulo representa todos nós, aqueles que nos professamos cristãos. Contudo, fica a pergunta: e o discípulo? Ora, nesse sentido, procurando uma resposta, aquilo que podemos dizer é que o evangelista escreve o seguinte, o tal João 19, 27b, do que nós falamos, que é o centro da fundamentação bíblica da consagração. Se nós o entendermos, garanto-vos que tudo começa a fazer muito mais sentido e, claro, quem anda com Jesus não erra. A partir daquela hora, o discípulo a acolheu no que era seu. O texto original diz: entre as coisas próprias. Numa tradução moderna, a atual exegese mariológica pensa de conseguir traduzir esta expressão com a palavra recebeu-a na sua intimidade. Parece uma expressão simples, mas será o texto do Evangelho algo desprovido de um significado profundo num momento marcante? Estamos a falar do mistério pascal? Pensemos que é a última vontade de Jesus terreno antes de ir para o Pai. No Evangelho de João, como disse São João Paulo II, confiando-nos filialmente a Maria, o cristão, como o apóstolo João, acolhe entre as coisas próprias a Mãe de Cristo e a introduz em todo o espaço da própria vida interior, isto é, no seu eu humano e cristão, pois a tomou consigo. É a comunhão de vida que se estabelece entre ambos, graças a Cristo. Então, vamos tentar entender o que é este acolhimento, esta acolhida de Maria, que é, historicamente, o primeiro nome da consagração. Nós faremos o nosso percurso para acolhermos Maria na nossa intimidade. Mas vamos tentar entrar na profundidade dos significados para nos deixarmos iluminar pela Palavra de Deus. Então, começamos por entre as coisas próprias. Significa uma presença ou propriedade de caráter moral, religioso, espiritual, muito pessoal. É o que indicam outras passagens no Evangelho de João, quando ele utiliza esta mesma expressão, que é utilizada pelo menos 5 vezes. Então, entendendo como um evangelista utiliza essa mesma expressão em outras passagens do Evangelho, nós podemos nos aproximar deste significado profundo. Associado a isto, nós temos algumas traduções que falam que recebeu-a em sua casa. Esta tentativa de tradução não exprime o sentido do texto, ou pelo menos não esvazia o sentido do texto, dada a densidade teológica espiritual que se ergue muito em cima de um termo aparentemente logístico.
O que é que eu vos quero dizer com isto? O que é que a Mariologia quer dizer com esta afirmação? Quer dizer que aquilo que está em jogo não é tanto que, por um ato de pena, piedade para com Maria, o discípulo a acolhe na sua casa. Talvez isso também tenha acontecido, como já vamos ver, mas não é apenas isso. É muito mais profundo. Por isso, nós temos a tentativa de tradução de recebeu-a num espaço interior. Esta união de fé com Cristo cria o ambiente vital para acolher a herança do Mestre, que são o Espírito e sua mãe, que é recebida não por escolha do discípulo, mas por integridade da fé. Então, novamente, São João Paulo II fala, sim, de uma casa, mas a casa espiritual. No seu magistério, encoraja-nos a acolher Maria na própria vida, no vosso coração, na vossa vida, na casa da nossa vida. Fé, afetos, tarefas, na casa do sacerdócio sacramental, na casa interior do nosso sacerdócio batismal. Foram algumas expressões que São João Paulo II utilizou para nos fazer entender a profundidade da consagração a Maria, consagração a qual ele diversamente a fez publicamente e devoto que era de São Luís Grignon de Montfort. Mas vamos mais longe, vamos ouvir o que é que Bento XVI disse exatamente acerca deste acolhimento de Maria por parte do discípulo amado que somos todos nós. São João, o filho predileto, tomou Maria na própria casa. Assim é na tradução italiana, mas o texto grego é muito mais profundo, muito mais rico. Claro que Bento XVI, quando se refere na tradução italiana, está-se a referir à tradução da Bíblia pela Conferência Episcopal Italiana. Então, podê-lo-íamos traduzir, propõe o Santo Padre Papa Bento XVI. Tomou Maria no íntimo da sua vida, do seu ser. Usando a expressão em grego, ele diz eista idia, é o original grego que está lá, na profundidade do seu ser. Tomar consigo Maria significa introduzi-la no dinamismo da inteira existência. Não é uma coisa exterior e é em tudo isso que constitui o horizonte do apostolado. Não tínhamos medo nunca exatamente de citarmos os Santos Padres quando eles nos indicam que o horizonte do nosso apostolado é receber Maria em nossa casa. Mas, como se não bastasse, também temos o nosso querido Papa Francisco, ele mesmo, que nos diz o seguinte: estas palavras de Jesus, na iminência da morte, não exprimem, em primeiro lugar, uma preocupação de compaixão para com a mãe, mas, sobretudo, uma fórmula de revelação que manifesta o mistério de uma especial missão salvífica. Jesus nos deixa sua mãe como nossa mãe. Só depois de ter feito tudo isto, Jesus pôde sentir, João 19, 28, que tudo estava consumado. Pensemos, João 19, 25, mulher, eis eu teu filho. João 19, 26, 27, aliás, filho, eis aí a tua mãe. E o discípulo recebeu-a em sua casa. João 19, 28, tudo estava consumado. Ao pé da cruz, na hora suprema da nova criação, Cristo nos conduz a Maria. Nos conduz a ela porque não quer que caminhemos sem uma mãe. E o povo lê naquela imagem materna todos os mistérios do Evangelho. Ao Senhor não é agradável que lhe falte à sua Igreja um ícone feminino. Ora, tomando estas palavras como escola, vamos tentar entrar ainda mais aprofundadamente dentro das coisas próprias.
Uma antiga tradição fala desta casa material que João conduziu a Maria a uma casa que tinha em Jerusalém, cidade onde ela mesma adormeceu para a eternidade da Assunção. Ora, que significa Maria que permanece em Jerusalém? Maria que é conhecida pela Nova Jerusalém, o novo templo de Deus, a comunidade primitiva, como nós lhe chamamos até o ano 71, com a destruição do templo de Jerusalém, dada uma rebelião dos hebreus contra o Império Romano, até 71, Maria permanece no meio da comunidade, em Jerusalém. Mas, ao mesmo tempo, é também uma casa espiritual. Esta é a sua fé da união com Cristo. Se fizerdes o que eu vos digo, eu estarei convosco e vós estareis comigo. Nós lemos a Escritura como um todo, em que Jesus fala permanentemente da necessidade que os discípulos façam aquilo que o Mestre lhes pede, e aquilo que o Mestre lhes pede é a vontade do Pai. Jesus como aquele que interpreta a vontade do Pai. Assim sendo, com os olhos do Espírito Santo, para João, Maria era um bem moral e espiritual, um tesouro espiritual que constitui a fé da Igreja. Era um dom no meio de outros dons que Jesus deu. Vejamos só em São João os dons que Jesus deixou à sua Igreja. O poder de se tornarem filhos de Deus, João 1,12. A palavra de Jesus, João 4,10. O Espírito Santo que interioriza a palavra no coração dos fiéis, João 4,14, 7,37 a 38. O pão, que é carne para a vida do mundo, João 6, 51b. O mandamento novo de vos amardes uns aos outros como eu vos amei, de João 13, 34. Para além disso, podemos ainda citar paz, alegria, vida eterna, o Espírito Santo e tantos outros, oferecendo a mãe como a extremo dom. Jesus exprime o máximo amor para com os discípulos, pois oferecia o que lhe era mais precioso. Mas não ficamos por aqui. Tentamos entender ainda mais estas palavras. E, novamente, recorremos a São João Paulo II, esse grande santo e promotor de Mariologia a nível mundial. Ainda hoje, uma aluna telefonava e dizia que se sente inspirada para a Mariologia exatamente por uma carta que São João Paulo II escreveu, na qual ele diz e fala da urgência da formação mariológica, na formação espiritual e intelectual, seja das pessoas que são candidatos ao sacerdócio, à vida consagrada, mas na formação em geral do povo cristão. Sempre a Mariologia, o conhecimento de Maria, para podermos amar quem conhecemos. E esse é o objetivo da Logos. Por isso promovemos cursos, por isso estamos aqui consigo, à distância de um simples ligação à internet. Então, ouçamos então o que é que João Paulo II tem-nos a dizer acerca da consagração, acerca do acolher de Maria na sua intimidade. Jesus, na sua paixão, despiu-se de tudo. No Calvário, permaneceu apenas a mãe e, com um gesto de suprema generosidade, ofereceu-a ao mundo inteiro, antes de a levar a termo a sua missão com o sacrifício da vida. Jesus é consciente que chegou o momento da consumação, como diz o evangelista. Depois disso, sabendo Jesus que tudo estava consumado, e quer que entre as suas coisas concretizadas esteja Maria, também este dom da mãe à Igreja e ao mundo. A expressão entre os seus bens não indica tanto os bens materiais, quanto, na verdade, os bens espirituais e dons recebidos de Cristo, a graça, a palavra, o Espírito, a Eucaristia. Entre estes dons, que lhe derivam do facto de ser amado por Jesus, o discípulo acolhe Maria como mãe, estabelecendo com ela uma profunda comunhão de vida. E tudo isto acontece no mistério pascal. Os nossos alunos já mais adiantados sabem que o centro
de toda a Mariologia é o mistério pascal. O centro de toda a vida litúrgica é o mistério pascal. O centro de todo o anúncio cristão é o mistério pascal. Neste sentido, Maria, na Páscoa, torna essa mesma Páscoa uma questão mariana por vontade e instituição de Nosso Senhor Jesus Cristo na cruz. Mas, não ficando ainda por aqui, querendo saber mais, querendo aprofundar a questão bíblica da consagração, ouçamos também não apenas as virtudes, mas também as críticas e procuremos responder. Dizem os críticos: os católicos colocam Maria no lugar do Espírito Santo. Os católicos atenuaram as exigências radicais da palavra do Evangelho com devoções de piedade que chegam a ser magia. Os católicos colocam Maria acima de todos os dons que Cristo deixou à sua Igreja. Soluções? Revisão. E esta é uma obrigação da Mariologia, é uma obrigação dos cultores de Mariologia, é uma obrigação daqueles que amam Maria. Rever permanentemente os esquemas culturais, tomando como norma a palavra de Deus, que liberta e que purifica, sem medo. Deus, de uma forma silenciosa e doce, entrou no ventre de Maria. Da mesma forma, entra dentro do nosso coração. E se o Espírito Santo está em nós, o Espírito Santo é criativo. O Espírito Santo pegará em nós e fará de nós novas criaturas. Esse mesmo Espírito que modelou o barro de Maria é o mesmo Espírito que modela o nosso barro, mas desta vez já tem um modelo, que é Maria. Então, fica a pergunta: Daniel, Maria, mãe do discípulo? Sim, porque mãe da Igreja. Mãe da Igreja, sim. Vejamos. A fé em Cristo é a condição para nos tornarmos filhos de Deus e, como tal, realizar a nossa personalidade. Somos incompletos quando não chegamos à filiação divina. Quem ouve a palavra e cumpre a vontade do Pai torna-se mãe de Jesus. Lembremos as palavras de Cristo, um pouco estranhas para a nossa cultura. Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Quem são minhas irmãs? Senão aqueles que fazem a vontade de Deus, meu Pai. Então, qual é este papel materno de Maria como mãe do discípulo amado? A mãe de Jesus torna-se ativa ao suscitar a obediência à palavra do Filho. Relembremos nas bodas de Caná, quando Maria diz aos empregados: fazei tudo aquilo que ele vos disser. É o chamado testamento espiritual de Maria. A última vez na Sagrada Escritura que Maria fala. E é exatamente a mesma coisa que Cristo coloca como condição para sermos mãe de Jesus. Vamos tentar entender um pouco melhor o que é que significa ser mãe de Jesus, acolher a maternidade de Maria em nós. Em que é que somos iguais? Em que é que somos diferentes? No diálogo ecuménico, nós concordamos neste sentido. Aos servos da nova aliança, que somos nós, que vivemos o terceiro dia inaugurado da ressurreição de Jesus, Maria nos exorta a acolher os mandamentos de Jesus como mãe, discípula e mistagoga, isto é, aquela que nos introduz no grande mistério de Cristo e da Igreja. No fundo, que ensina aos discípulos o caminho. Então, assim sendo, para nós, o culto da nova aliança consiste em adorar o Pai, acolhendo a verdade anunciada por Jesus através do impulso do Espírito Santo. As palavras de Maria nas bodas de Caná estão presentes até à última vinda gloriosa de Cristo. Normalmente é-nos ensinado parcialmente, quase todas as vezes, acerca da palavra de Deus, o seguinte: nós entendemos a vida eterna
como um ato de morte e depois o céu, o purgatório ou o paraíso. Pois bem, a nossa fé é que Jesus virá a julgar os vivos e os mortos. Significa que todos aqueles que morreram antes da vinda gloriosa de Cristo, por Cristo serão julgados. Todos aqueles que estão vivos ainda na vinda gloriosa de Cristo, também eles serão julgados. Mas como dizia São João da Cruz, no entardecer da nossa vida, seremos julgados pelo amor. Então, como nós vimos até agora, nós entendemos este acolhimento de Maria. Mas existe um pequeno aspecto que em João 19:30, João 19:30, começamos no 25, lembram-se? Começamos no 25, junto à cruz estava o discípulo e sua mãe e algumas mulheres, que depois são definidas. Depois o 26, Jesus vendo a sua mãe disse: Maria, eis o teu filho. João 19:27, 26 e 27, vendo o discípulo: Filho, eis aí a tua mãe. Depois o discípulo acolheu-a na sua intimidade. Depois disso, dito isto, viu que tudo estava consumado. Depois o 30, que nos vai dizer, e inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Ora, entregar o Espírito, nós fomos deduzindo, entrou na nossa linguagem, determinada pessoa entregou o Espírito, mas entregar o Espírito em São João significa o Pentecostes. Significa que o discípulo amado, que significa todos os discípulos que fazem a vontade de Jesus, recebem o Espírito Santo, recebem Maria no centro, num momento auge, se quisermos, do mistério pascal. É verdade que a ressurreição é o ponto de chegada do mistério pascal, mas não existe ressurreição sem cruz. Portanto, quanto mais nós conhecermos o Cristo crucificado, mais próximos estaremos da ressurreição. Então, podemos dizer que existe uma função materna de Maria para com os discípulos de Cristo e que está em relação com o Espírito Santo. Essa é suscitada pelo Espírito e fundida por Jesus na cruz sobre a comunidade presente ao pé da cruz, que representa o resto santo de Israel fiel. Maria e as outras mulheres e o discípulo. Vocês imaginem esta passagem de Pentecostes, que nós conhecemos muito bem, mesmo da arte, Atos 1:14, em que temos todos os discípulos, Maria sua mãe, não é? Maria mãe de Jesus, em comunhão de oração com as outras mulheres que acompanharam Jesus desde a Galileia a Jerusalém, portanto ao julgamento e à crucifixão de Jesus e à sua deposição no túmulo. E nesse momento Jesus dá o seu Espírito, oferece aquele que ele possui, é o que nos diz o Evangelho de São João. Então Jesus dando o seu Espírito, o que é que nós temos? Que o discípulo amado e as outras mulheres, fazendo a vontade de Deus, recebem Maria e o Espírito Santo. Então, na Mariologia contemporânea, nós perguntamos-nos: Maria, Espírito Santo, Maria, qual é esta relação entre Maria e o Espírito Santo e Maria novamente com o Espírito Santo, ao lado do Espírito Santo, a cheia de graça, portanto, a cheia do Espírito Santo? Muito bem, vamos tentar entender. É a força criativa do Espírito que faz de Maria mãe do discípulo. E é a força criativa do Espírito que faz do discípulo filho de Maria. E é a força criativa do Espírito que faz de Maria mãe de Jesus, mãe de Deus. Então, Maria é indissociável do Espírito Santo. Desde toda a eternidade, ela cheia de graça. Então, perante isto, novamente, São João Paulo II nos diz: Maria abraça a cruz
com a disponibilidade particular no Espírito Santo. É de facto Ele, como professamos no nosso credo, aquele que dá a vida. É Ele que dá a plenitude da vida aberta para a eternidade. A maternidade espiritual de Maria é então participação no poder do Espírito Santo, aquele que dá a vida. Como podemos ver, o único Espírito que torna Maria mãe de Jesus e mãe da Igreja é esse mesmo Espírito que nos torna filhos divinos no único Filho divino, filhos de uma mãe que se chama Igreja. Mas, se Maria é mãe da Igreja e se a Igreja é mãe, a pergunta é: qual é esta maternidade da Igreja? Nós temos desde sempre esta imagem de que toda a Igreja é mãe, pois, anunciando a palavra de Deus, faz com que nasçam os filhos de Deus. São Paulo diz: meus filhos, por vós sinto de novo as dores do parto, até Cristo ser formado para vós. João, na sua segunda carta, diz: o ancião, portanto o presbítero, à senhora eleita, portanto a Igreja, e a seus filhos, portanto os filhos da Igreja, logo a Igreja como mãe, aos quais eu amo em verdade, não só eu, mas todos os que conhecem a verdade. É exatamente esta condição teológica que levará São Cipriano de Cartago, que morreu por volta do ano 258, a dizer que não se pode ter a Deus por Pai sem ter a Igreja por mãe. Então, nesta maternidade da Igreja, onde é que está a maternidade de Maria? Maria não substitui à maternidade da Igreja. Então, existe na Igreja e existe para a Igreja. Harmoniza-se então com o anúncio de todo o fiel que espalha as sementes da palavra. Maria, espalhando as sementes da palavra, torna-se verdadeiramente mãe de Cristo, como Cristo tinha anunciado, sem medo. Todos aqueles que fazem a vontade de Deus, meu Pai, são minha mãe, meus irmãos, minhas irmãs. O cristão, fazendo a vontade de Deus Pai, torna-se mãe, participa desta maternidade, não de uma forma total. Porquê? Qual é a diferença desta maternidade de Maria para connosco? Ora, a diferença é no tipo de carisma ou vocação. Maria teve um chamado único e irrepetível de se tornar mãe do Filho de Deus. Esta singularidade de Maria foi percebida já nos Evangelhos, toda a tradição da Igreja, os padres, toda a idade medieval e idade moderna, até chegar à nossa época, esta singularidade da maternidade de Maria. Contudo, temos a dizer que nós, enquanto cristãos, realizamos a maternidade segundo o espírito de cada pessoa. Os casados, os celibatários, os que exercem funções na comunidade, os que exercem funções caritativas, todos nós nos tornamos a mãe de Jesus. Mas a partir de um modelo específico de mãe. Não abstrato nas nuvens ou nos anjos, mas um modelo específico, um exemplo perfeito, ao qual nós permanentemente nos devemos focalizar. Para além da intercessão, Maria ensina-nos de uma forma perfeita à vida evangélica. E é essa vida que Jesus nos ensina e é essa vida à qual a consagração a Jesus pelas mãos de Maria nos leva. E é exatamente nessas mãos que nós queremos estar. Dito isto, terminamos então a nossa primeira aula de 3, todas as segundas-feiras, e antes que vá embora, deixe-me pelo menos dizer-lhe algumas palavras de recados. E o primeiro é
que podem colocar as vossas perguntas, se assim o desejarem, através do grupo de WhatsApp da consagração. À medida que eu for falando, coloquem as vossas perguntas. Ou então, se lembrarem durante a semana, coloquem as perguntas. Depois, a administração de logos mariológicos no Brasil fará uma extração destas perguntas atinentes ao tema. Não se preocupem com as perguntas que colocam. Mandar-me-ão as perguntas e na próxima aula eu iniciarei a aula a responder a todas estas perguntas, se eu souber. Se eu não souber, vou perguntar a quem saiba. Sem resposta, não ficam de certeza. Então, o grupo WhatsApp vai estar aberto, da consagração vai estar aberto para mensagens até às 22 horas. Para aqueles que ainda não adquiriram o livro, provavelmente ainda não se aperceberam, mas o livro contém, para além de um prefácio que explica estas raízes bíblicas da consagração, contém um ótimo, incrível, bem feito texto de 28 dias que nos vai acompanhar no oracional que se fará em direta no Instagram todo o mês de novembro, até chegarmos então à nossa total entrega a Jesus pelas mãos de Maria. Dito isto, aqueles que ainda não adquiriram o livro podem o adquirir, basta falarem pelo WhatsApp e desde o dia 3 de outubro até o dia 30 de outubro, todos os dias, iremos usar o livro para nos podermos preparar a acolher perfeitamente na nossa intimidade como discípulo amado a Mãe de Deus. Para quem não nos conhece, divulguem o nosso site, divulguem o nosso Instagram e quem sabe teremos ainda mais pessoas connosco que querem conhecer melhor para poder amar melhor a nossa Mãe. Sejam então muito bem-vindos a Locos Mariológicos. Durante a semana, vejam esta aula, revejam esta aula, coloquem as vossas perguntas, façam as vossas sugestões e nós teremos o maior prazer do mundo em vos poder responder. Santa Festa da Exaltação da Santa Cruz e vemo-nos na próxima segunda-feira, se Deus quiser.